Diz assim o texto. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Somente até aqui. Senhor Deus, que a sua palavra venha dominar o nosso coração agora. Que haja reverência na sua igreja e temor. E que a tua palavra seja pregada com fidelidade, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Não feche sua Bíblia. Deixe bem aberta. Todos os domingos à noite, eu tenho pregado sobre as histórias mais famosas da Bíblia. Essa é uma das histórias mais famosas da Bíblia. A história que Jesus andou sobre as águas. É um texto poderoso, incrível, e que edifica a nossa alma e nos faz crescer na fé. É necessário aqui eu mostrar o contexto para vocês do porquê aconteceu isso. Do porquê os discípulos estavam longe de Jesus. Do porquê dessa vez eles estavam separados. O que aconteceu que Jesus despediu os discípulos. Eu tenho algumas observações a fazer aqui. O versículo 22 diz assim: logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fosse adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. A palavra no original, para insistir, que Jesus insiste para que os discípulos vão, pode ser traduzido como forçar. Ele força os seus discípulos a irem na frente dele. É um termo forte. Não é como alguém que pede licença. Jesus não está pedindo licença para os discípulos. Ele está, de uma forma forte, mandando os seus discípulos irem. Vão, ele insiste, é para ir. Vão na minha frente. A pergunta que nós fazemos ao texto é: por que Jesus usou um termo tão forte? O porquê ele manda os discípulos ir na frente deles, ou irem na frente dele?
enquanto ele despede a multidão. Nós vemos algumas coisas aqui logo no versículo 23. Porque ele despede os discípulos e o versículo 23 diz: tendo despedido a multidão, subiu sozinho, o texto diz. Ele não vai com os discípulos. Agora ele quer estar sozinho. E o texto nos diz para onde ele está indo. Subiu sozinho a um monte. E o texto nos diz também o que ele queria fazer no monte. Ele vai orar no monte. Mas dessa vez a oração dele é sozinha. Ou ele ora sozinho. Ele e o Pai. Sem discípulo, sem multidão, é um período que ele quer ter com Deus sozinho. É o que nós chamamos de solitude e não solidão. A solidão é uma outra coisa. A solitude é boa. Os períodos de solidão, ou na verdade de solitude com Deus, talvez sejam os mais sérios e mais importantes das nossas vidas. Mas alguma coisa aconteceu que levou Jesus a despedir eles de forma forte, despedir a multidão e caminhar sozinho para o monte, para orar ao Senhor. Eu tenho alguns apontamentos a fazer. O primeiro ponto, pode simplesmente ser porque ele quer ficar sozinho com o Pai. É uma possibilidade, eu tenho como uma possibilidade muito fraca. Eu não acho que é só por isso, não acho que é só porque ele quer ficar sozinho que ele despede os discípulos de forma forte. Eu acho que tem algo além disso, porém é possível. Dá para considerar isso. É simplesmente porque eu quero orar. Não tem outro motivo. Eu preciso ficar sozinho com Deus. Então vocês vão embora. Vão logo. Vão na minha frente. Me deixe. Vão. Eles obedecem, Jesus fica com a multidão. E o que ele faz? Ele despede a multidão. Vai embora também, ele despede. E aí ele caminha sozinho para o monte. Eu não creio que é simplesmente porque ele sentiu vontade de orar. Eu não creio. Eu creio que tem um motivo pelo qual leva Jesus, ou na verdade um motivo que leva Jesus a ficar sozinho com Deus. Alguns palpites, por exemplo. Nós estamos numa palavra no capítulo 14 de Mateus. No início do capítulo 14, lá no versículo 1, fala que Herodes, o tetrarca. Tetrarca significa que ele era rei sobre a quarta parte daquele império ou daquele reino. A quarta parte ela é liderada por ele, pelo rei Herodes. Ele ouve os milagres que Jesus está fazendo. Ele ouve as maravilhas que Jesus está fazendo. E ele chega a uma conclusão. Esse homem só pode ser João Batista ressuscitado. Olha a conclusão do rei Herodes. Olha, ele está fazendo milagres e prodígios. Notícias chegam aos meus ouvidos de que ele toca nas pessoas e as pessoas são saradas. De que ele é muito poderoso. Quem é essa pessoa? Herodes quer saber quem é ele. Só que a conclusão de Herodes é totalmente errada. Ele é João Batista ressuscitado. Lembrando, João Batista já estava morto aqui. E quem matou João Batista? O rei Herodes. A pedido da sua esposa. A pedido da filha da sua esposa. Todos sabem a história da dança, que ela pede a cabeça de João numa bandeja. E Herodes concede o pedido. Ele mata João Batista. É por isso que ele chega à conclusão. Esse homem voltou para atormentar. João Batista voltou. Ele ressuscitou dos mortos. Ele ouve dizer isso. Dos milagres. E essa é a conclusão dele. Ou seja, os discípulos de João, que pegaram o corpo de João Batista e sepultaram o corpo de João Batista, contam para Jesus o que estava acontecendo. Jesus ouviu sobre isso. Muito possivelmente o que Herodes pensava sobre ele também. Olha o versículo 12 do capítulo 14. Os discípulos de João vieram, levaram o seu corpo e o sepultaram. Depois foram contar isso a Jesus. Eles contaram o que estava acontecendo. Versículo 13, ouvindo o que havia ocorrido, Jesus retirou-se de barco, em particular,
para um lugar deserto. Então, olha só, ele já queria ficar sozinho antes. Depois que ele ouve o que Herodes pensa, ou do que Herodes fez também, de todo esse contexto da morte de João Batista e do que Herodes pensava sobre ele se retira. Ele quer ficar em particular, ele quer ficar sozinho. Porém, a multidão fica sabendo para onde Jesus está, ela corre e encontra Jesus do outro lado. E a Bíblia vai dizer que Jesus para porque ele tem compaixão daquela multidão. Porque aquela multidão era como ovelhas sem pastor. Ele tem compaixão. Aí ele não fica mais sozinho. Ele queria se retirar pelos boatos de Herodes. Mas ele tem compaixão da multidão. Ele dá atenção à multidão. A Bíblia fala que ele cura os doentes ali. Ele sara as pessoas. E é nesse contexto que as pessoas estão longe, num lugar deserto, não tem comida, não dá simplesmente para despedir essas pessoas. E é aí que vem o milagre da multiplicação. Tem 5 pães e 2 peixinhos, e ali é um grande milagre, mais um milagre que ele realiza. Ele transforma 5 pães e 2 peixinhos num grande banquete. Ele multiplica os pães e os peixes. Aí nós entramos agora na segunda parte do texto, que é a que eu estou pregando. É por isso que o versículo 22 começa logo em seguida. Depois que ele faz esse milagre, que ele multiplica os pães, logo em seguida, ele manda os discípulos ir embora, despede a multidão e vai orar. Ou seja, ele já queria fazer isso antes. Estão pensando algo estranho sobre ele, o que pode causar um alvoroço em Israel. João Batista ressuscitado. É uma possibilidade. É por causa do que pensam sobre mim. Imagine se as pessoas acreditarem no que Herodes pensa, que eu sou João Batista. Olha o alvoroço. Ainda mais ressuscitado. A outra possibilidade eu tenho, por causa do texto de João, no capítulo 6, versículo 15. Que essa mesma multidão, que ele fez o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, queria transformá-lo em rei à força. Está lá em João capítulo 6. Quando eles veem o milagre, eles veem tudo que Jesus está fazendo, a multidão quer transformar Jesus em rei à força. Ele não é esse tipo de rei. Ele não é um estadista. Ele não quer subjugar Roma. Ele não quer sentar naquele trono de Herodes. Não, ele não quer o lugar de Pilatos nem de César. Não, ele não é esse tipo de rei. Ele não é o tipo de rei que é dado ou formado à força. Não. E o texto de João vai dizer que ele se retira por causa disso. Então, provavelmente, Jesus está se retirando, mandando os discípulos embora, despedindo a multidão por causa de todo esse alvoroço, transformar ele em rei. O que Herodes pensa, todo o contexto, Jesus tem que ficar sozinho com o Pai. Ele sabe a missão dele, ele sabe o propósito dele. Ele não vai cair na tentação de ser rei aqui à força. É por isso que ele despede os discípulos, despede a multidão e vai orar. Ele fica sozinho com Deus ali. O que nos ensina muito. Nossa vida às vezes é muito corrida e de forma triste e lamentável. Nós não vamos ao nosso Senhor. Às vezes, diante de coisas sérias que estão acontecendo, nós mesmo assim não ficamos sozinhos com o nosso Senhor, ou sozinhos com o nosso Senhor. Jesus está nos ensinando lições aqui. Em cada linha, em cada frase, em cada parte dos evangelhos, ele está nos ensinando, hajam assim. Se precisar despedir pessoas, despeça. Se precisar despedir companhias, despeça. Amizade, despeça momentaneamente para ficar sozinho com Deus. Principalmente diante de decisões sérias da vida. Diante de alvoroços. É isso que ele faz. Olha, ele sempre ora. Até para escolher os apóstolos antes disso, ele tira um tempo para oração. Diante do cenário da vida, das coisas sérias, ele está orando sozinho com o Pai. A igreja tem perdido isso. Às vezes a gente é muito bom em demonstrar publicamente uma falsa piedade. Mas aqui está a prova de que Jesus realmente precisa e quer estar com o Pai.
Eu ainda não vi uma vida de oração tão poderosa quanto a vida de oração de Jesus Cristo. Eu ainda não vi isso. Se Jesus orou, quem é você para não orar? Se Jesus se retirou, quem é você para não se retirar? Se Jesus ficava a sós com Deus, e aqui nós não temos o tempo que ele ficou a sós, mas pode ter certeza, não foi 1 minuto, não foram 2 minutos. Ele fica a sós com Deus tempo suficiente para que depois a gente vai ver, as ondas levam os discípulos para longe. É tempo suficiente que dá tempo para os discípulos se distanciarem. Grava isso. Se Jesus orou, quem é você para não orar? Se Jesus tinha uma vida de oração, quem é você para não ter uma vida de oração? Principalmente diante das tribulações da sua vida. Como você ousa viver sem orar? Para mim é prepotência. Um homem ou uma mulher que vive a vida baseada apenas na sua própria força. Eu consigo, eu posso, eu tenho. Para mim é prepotência. Porque oração é sinal de fraqueza. A oração é sinal de que eu sou fraco e Deus é forte. A oração significa isso. Eu não consigo sozinho, eu dependo de Deus. Eu preciso falar com alguém maior. Eu preciso ir a alguém que domina sobre tudo e sobre todos. E é tão simples, é apenas ficar a sós com Ele. É tão simples. E a gente não faz. A gente acha que consegue ter uma vida e enfrentar a vida de uma forma mais poderosa do que o próprio Jesus. Ou seja, uma vida soberba, prepotente, sem oração. Mesmo Ele sendo Deus, Ele é um Deus encarnado, mesmo Ele sabendo do que Ele é, do que Ele tem, Ele ora. Até na sua morte Ele ora. Pai, eu te entrego o meu espírito. Não dá para viver uma vida cristã sem oração. Se você é crente de verdade, você ora. E é possível encontrar o deleite na oração também. É possível orar e se deleitar numa vida de oração. Pastor, mas isso não pode me levar à soberba? Não, pelo contrário, isso vai te levar a uma humildade muito grande. Por causa da dependência que você tem de Deus. O seu nariz não fica em pé, o seu nariz fica abaixado, porque você está em constante oração. Aprendamos com o Senhor Jesus Cristo. Orem. Tire um momento a sós. O que eu faço, pastor? A minha vida é corrida, eu trabalho, eu venho, eu vou. Tranca o quarto e fica sozinho. Pastor, mas Jesus foi para o monte e não vá ao monte hoje em dia. Não vá ao monte. Monte tem barulho hoje em dia, não serve mais. Eu já fui ao monte. Não dá mais, porque tem pandeiro, tamborim, gente gritando, rodando. Não é mais um lugar de solitude. A não ser que ainda tenha um monte que os crentes não descobriram. Se existe um monte que os crentes não descobriram, vá e não conte a ninguém que tem esse monte. Mas pode se retirar para o seu quarto, pode se retirar para a sua varanda. Mas fique a sós com Deus. Agora imagine esse cenário. O rei Herodes pensando coisa que não é verdade, de João Batista ressuscitado. Por outro lado, a multidão querendo proclamar o rei à força. Toda essa expectativa, o que ele faz? Ele ora, sozinho. Nós vemos, estudando o Evangelho, que normalmente ele levava 3 com ele. Que era Pedro, Tiago e João. No momento de angústia dele, antes da crucificação, ele chamou os 3 para orar. Tanto que eles dormiram e não aguentaram. Vocês lembram disso, né? Jesus diz, vocês não podem interceder comigo, orar comigo, por 1 hora sequer. Vocês já estão dormindo. Normalmente eles chamam os 3. Aqui é sozinho, não tem mais ninguém. Sozinho, não tem companheiro de oração nessa hora, não tem companheira de oração nessa hora. Essa hora aqui é eu e Deus, ou sou eu e Deus, mais ninguém.
Nem de anjos eu preciso nesse momento. Eu só preciso do Senhor do universo me escutando. Que através do sangue de Cristo é o meu Pai. Como o homem uma vez disse, tudo é possível na oração. Tudo. Não há impossível quando você está de joelhos dobrados diante de Deus. Não há impossível. Pastor, mas eu estou lembrando de algo aqui agora que é impossível. Não é. Na oração, tudo dá para se resolver. Tudo. Absolutamente tudo. Existem coisas que se resolvem com bruxaria. E óbvio que eu não vou mandar vocês para lá. Mas tem coisa que bruxaria não resolve. Lembrem-se que as pessoas ficaram espantadas quando Jesus faz um cego de nascença enxergar. Me entendam aqui. Quem Deus fez cego, o diabo não abre a visão. Vocês entendem isso? Quem é que faz o surdo? É Deus. Por um propósito que a minha mente agora não alcança. Mas tem um propósito. Na vida daquele cego, o propósito ficou nítido. Essa doença é para a glória de Deus. O poder de Deus vai se manifestar. Então tem um propósito. Olhos que Deus fechou, o diabo não abre. Bruxaria não resolve, mas na oração resolve. Senhor, por que fechou os olhos dele? Volta-te e abra. Abre esses olhos. É possível. Aprenda o contexto. Olha o que aconteceu devido a essa retirada de Jesus. Ele despediu, ele ficou sozinho e foi orar. A continuação, ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Mas o barco já estava a considerável distância da terra. Quanto tempo ele orou? Eu não sei. Mas os discípulos vão de barco. Eles estão no mar. E já estavam a considerável distância da terra. Olha o que o texto diz. Fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra o barco. Contra ele. Jesus distante. E o vento levando o barco para mais longe ainda, sem Jesus. Os discípulos no barco, mas Jesus não está no barco. E o vento está forte. Vem contra eles. Jogando para cada vez mais longe, mais longe. E Jesus está orando. E o barco indo mais longe, mais longe, mais longe. E não é um ventinho, é um vento forte. É um vento poderoso que está arrastando o barco. Repara que mesmo esses homens andando com o próprio Deus na terra, eles não estão livres dos vendavais. Mesmo eles sendo discípulos, e preste atenção aqui, no capítulo 10, antes do capítulo 14, Jesus dá poder a eles, para ir e pregar, expulsar demônio, curar, levantar eles como apóstolos. Isso não impede que o vento venha contra eles. Isso não impede que o vento arraste o barco cada vez mais longe de Jesus. Nós aprendemos aqui que vento não teme discípulos. Vento não teme apóstolos. Vento não teme crente. O vento vem, ele sopra, ele vem às vezes com violência, às vezes a casa cai. Não falei literalmente. Às vezes eu sei, infelizmente acontece, as enchentes e tudo mais. Mas às vezes os ventos são fortes e nos derrubam. Parece que às vezes eles não nos obedecem. O vento vem forte, parece que ele não nos obedece. Eu não sei quem inventou a história de que crente não sofre e de que crente não passa tribulações na vida. Eu não sei quem inventou isso, mas a moda pegou. A moda diz que se você disser, eu determino que o vento pare, ele vai parar porque ele tem que te obedecer. Teste isso. Faça um teste. Diga assim, eu determino. E veja o que vai acontecer. Vento, eu te amarro. Experimenta. Eu estou falando de uma situação real mesmo da vida. Imagine Jó dizendo, lepra, eu te amarro. Não funciona. Porque Jó está dentro de um contexto determinado.
onde o diabo está tentando ele. E Deus deixou. Então Jó não pode repreender, Jó não pode decretar, Jó não pode amarrar. Porque o tempo é de confiança. Jó precisa confiar em Deus. O vento soprou, os filhos morreram, perdeu a riqueza. Cadê essas questões de confissão positiva? Eu amarro, eu decreto, eu determino. Para Jó não funciona. Nenhum discípulo fez isso aqui. Eles simplesmente são levados. Se você é crente e está aqui, o fato do vento estar atacando você não significa que você não é filho de Deus. Não significa que Deus não te ama. Ventos sopram contra crentes. Vento sopra contra discípulos e às vezes vai nos levando cada vez mais para longe de Jesus. O texto continua e olha as coisas belas do texto. Olha o versículo 25. Alta madrugada, ou seja, entre 3 e 6 da manhã. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Para piorar, eles estão na alta madrugada, num mar violento, um vento forte e ainda tem um fantasma andando na água. Ah, se esse fantasma aparecesse sempre na nossa vida, seria bom, né? Fantasma Jesus. Eles não reconhecem. E estudando e vendo o que alguns especialistas dizem, havia uma crença antiga de que espíritos desencarnados habitavam nas águas. Havia essa crença antiga. É por isso que eles, mesmo sendo judeu, e os judeus acreditavam na ressurreição, mesmo eles sendo judeus, o medo veio e eles acharam que era um espírito sem carne, atormentando eles ali. Mas o texto diz, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram, é um fantasma. E o pior, imagine Pedro, Tiago e João gritando de medo. Vocês imaginam? Eles gritaram de medo. Pastor, eu nunca gritei de medo. Você nunca ficou de madrugada no meio do mar, com onda bravia e um fantasma andando. Eles gritaram de medo. Porém, o certo não era gritar de medo. Porque eles acabaram de presenciar um grande milagre da multiplicação de peixes e de pães. Quem é esse fantasminha, se fosse um fantasma de verdade, né? Porque eu sirvo o Deus que acabou de multiplicar um pães. Eu sirvo ao homem que acabou de multiplicar os pães. Mas eles gritam de medo. Olha o versículo 27. Mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem, sou eu, não tenham medo. Sou eu, no grego, ego eimi, eu sou. Coragem. Não tem como não lembrar, por exemplo, aqui, dos meus salmos preferidos. Não precisa abrir, confia em mim. É o Salmo 27 que diz assim. Olha como esse salmo é bonito, olha como ele é lindo. Quando Jesus diz, coragem, sou eu. Olha o que esse texto aqui nos diz. 27, verso 14. Espere no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor. Isso é texto para escrever e colocar no armário. Isso é texto para fazer um quadro dele e colocar na sala. Coragem, espere no Senhor, seja forte, coragem. É a palavra que Jesus dá a discípulos medrosos no meio do mar, com medo das ondas, com medo de um fantasma. Ele diz, coragem, coragem, eu sou, ego eimi. Não tenham medo, sou eu. É óbvio que não dá para ler esse texto e deixar passar batido o que diz Êxodo 3,14.
Quando Moisés pergunta o nome de Deus, qual é o seu nome? Quem é o Senhor? Para que eu possa apresentá-lo ao povo de Israel. Ele diz a Moisés, diga ao povo que o eu sou te enviou. Eu sou o que eu sou. O eu sou te enviou. É um termo que aparece muito nos evangelhos. Lá em João 8, Jesus diz, eu sou. Antes de Abraão existir, eu sou. Não tem como ler essa passagem agora, depois de tudo, e não entender que tem uma ligação com Deus do Antigo Testamento. Eles estão caminhando junto do eu sou de Êxodo 3. Tem algo poderoso com eles, mas eles ainda não compreendem. Eles não têm maturidade, o conhecimento deles ainda é pouco. Eles não têm noção de quem está andando com eles ainda. Olha o versículo 28. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Esse mesmo texto encontra-se em Marcos 6,45 e em João 6,16, mas nenhum fala de Pedro. Todos os textos falam de Jesus andando sobre a água e acaba. Mateus é o único que fala de Pedro. Ele precisa trazer algo mais aqui. Tem algo mais que aconteceu quando Jesus caminhou sobre as águas. Algo a mais aconteceu ali. O quê? Pedro pediu para andar. Parece que a visão que ele tem de Jesus ainda é meio turva. Não dá para reconhecê-lo de fato. Então ele diz, se és tu, manda-me ir sobre as águas. Ele demonstra muita fé aqui. Nessa parte, Pedro é um bom exemplo para a igreja. Pedro confia em Jesus. Se Jesus mandar Pedro ir, ele vai. Se Jesus disser, venha Pedro, mesmo com a tempestade, mesmo com tudo, ele vai sair do barco e ele vai andar sobre as águas. Ele é conhecido como discípulo que andou sobre as águas. Mas não só isso, porque ele é conhecido também como discípulo que afunda. Quando a gente vê, por exemplo, a relação de águas com Deus no Antigo Testamento, logo em Gênesis 1, e o Espírito do Senhor parava sobre a face das águas. Na saída do Egito, o êxodo que aconteceu, as águas se dividiram. Deus abriu o mar. Nós vemos, por exemplo, com Josué também, as águas se abrem. Eliseu faz um machado flutuar da água, que caiu na água. Ele faz o machado flutuar. Temos casos assim, mas nunca um caso de alguém andando sobre as águas. Caso de mar abrindo, tudo isso. Mas andar sobre as águas é muito abuso. Ou é muito poder. É abuso ou poder? É abuso, poder ou fé também? A fé de Pedro. Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. – 29. O texto nos surpreende, porque ao invés de Jesus dizer, não, Pedro, não seja tão ousado assim, andar sobre as águas é coisa só de Deus, só Deus faz isso. Ao invés dele repreender Pedro, não, ele nos surpreende dizendo, venha. Nunca ninguém andou sobre as águas, nem Elias, nem Eliseu, nem Moisés, ninguém. Jesus está andando sobre as águas e Pedro diz, eu quero ir. E a gente é surpreendido com Jesus dizendo, venha Pedro, venha. E o texto diz, então Pedro saiu do barco. Todo mundo sabe que quando está pescando ou no mar, o lugar mais seguro é o barco. Sair do barco não é aconselhável. Só se souber nadar, mas mesmo assim, dependendo de onde você estiver, não saia do barco. Ele saiu do barco e o texto diz, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Ele começou a andar. Pastor, quantos passos Pedro deu? Eu não sei, mas o texto diz que ele andou sobre o mar. Tem um discípulo andando sobre as águas poderosas.
no meio do vento. Aqui ele é um bom exemplo para a igreja. Ele tem fé, ele sai do barco, ele anda, ele enfrenta a tempestade nessa hora, ele ouve a voz de Jesus, ele está focado em Jesus, ele vai. Mas algo acontece aqui. Como eu disse, ele é conhecido como discípulo que andou sobre as águas, mas ele também é conhecido como discípulo que afundou nas águas. Olha que curioso o versículo 30. Mas quando reparou no vento, olha como o texto nos ensina. Quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Quando Pedro começou a afundar? Quando ele tira os olhos de Cristo e olha para o vento. Quando ele tira os olhos do seu Senhor, poderoso, caminhando, soberano sobre as águas, e olha para o vento. Quando ele olha para a tempestade, quando ele olha para as ondas, o mar agitado, ele teme. E aí ele começa a afundar. Olha o movimento. Quando ele pede para sair do barco e andar sobre as águas, ele está contemplando a Cristo. Ele está focado em Cristo. Se o Senhor me mandar, eu vou sobre as águas. Manda-me. Ele está focado em Cristo. Cristo disse, vem, e funciona. Ele vai. Quando ele tira os olhos de Cristo e põe nas circunstâncias violentas, ele afunda. E nós sabemos o resultado do texto. Ele grita, Senhor, salva-me. Ele coloca os olhos de novo em Cristo. E ele grita, salva-me. E Jesus vai e salva Pedro das águas. Vocês perceberam o movimento? Olhando para Cristo, segurança. As águas não vão afogar Pedro enquanto ele estiver olhando para Cristo. Ele tira os olhos de Cristo, olha para as ondas, olha para o vento, ele afunda. Quando ele está afundando, ele olha para Cristo de novo. Salva-me! Ele levanta. Nós não podemos dar mais atenção às tempestades da vida do que é Cristo, da vida, do que é Cristo. Nós não podemos focar mais nos problemas da vida, nas dificuldades, do que em Cristo. É por isso que estamos afundando em ansiedades, em preocupações e um monte de coisa, porque a vida tem recebido muito foco da gente e Cristo, pouco foco. Eu preciso trabalhar o meu coração, olhar para a minha alma e dizer, de agora em diante, foque em Cristo. Se está andando sobre as águas, continue andando sobre as águas, focando nele. E você não vai afundar. Mas se afundar, saiba, você falhou. Você teve medo. As preocupações estão te afogando. Você está falhando. O que fazer, pastor? Volte-se a Cristo de novo. Não tire os olhos dele. Um teólogo canadense chamado J. Carson, ele escreve o seguinte: não aconteceu que ele perdera a fé em si mesmo, como alguns dizem. Isso é coisa de coach, né? Tenha fé em si mesmo, confie em si mesmo. É coisa de coach. Tem momentos da vida que isso não funciona. Eu vou ter fé em mim mesmo, e não dá. Não tem como. Então ele deixa muito claro. Não aconteceu que ele perdera a fé em si mesmo, como alguns dizem, mas que sua fé em Jesus, embora forte o suficiente para fazê-lo sair do barco e andar sobre a água, não era forte o bastante para enfrentar a tempestade. A fé de Pedro era forte o bastante para sair do barco. Era forte para isso, mas não era forte o bastante para enfrentar a tempestade fora do barco. Dá para ver o nível? Para sair do barco ele tem fé, mas para permanecer andando sobre as águas, no meio do vento, ele não tem fé o suficiente. Ele afunda. Nesse momento não dá para dizer, confie em si mesmo e volte a andar nas águas. Não tem como. Nesse momento, só dá para confiar em Deus. É por isso que o salmista diz, tu és a minha rocha.
é a minha firmeza, é onde eu consigo ficar em pé. O Senhor é a minha rocha, é a minha salvação. É por isso que o salmista vai dizer, na minha angústia, clamei o Senhor e Ele me ouviu. Não dá para brincar de ser crente, ou é crente ou não é. E saiba, tem situações que só Jesus vai tirar você. Tem situações da vida que é só com Deus mesmo. Não dá para apelar mais para nada, é só a Ele. É só a Cristo, não dá mais para apelar a nada, acabou. O nosso irmão Pedro está afundando. Mas ele grita, salva-me, Senhor. Salva-me. Eu quero ler um salmo muito bonito, que é o Salmo 69 para vocês. Vai estar aparecendo aqui na frente. Olha que salmo bonito. Não dá também para ler essa passagem sem ir para o Salmo 69. Olha o que diz o Salmo 69, no verso 1 em diante. Salva-me, ó Deus, pois as águas subiram até o meu pescoço. Quem se identifica aqui? Essa é a oração do salmista. Salva-me, pois as águas subiram até o meu pescoço. Nas profundezas lamacentas eu me afundo. Não tenho onde firmar os pés. Entrei em águas profundas, as correntezas me arrastam. Cansei-me de pedir socorro, minha garganta se abrasa, meus olhos fraquejam de tanto esperar pelo meu Deus. Olha o verso 14 do mesmo salmo. Tira-me do atoleiro, não me deixes afundar. Liberta-me dos que me odeiam e das águas profundas. Não permitas que as correntezas me arrastem, nem que as profundezas me engulam, nem que a cova feche sobre mim. Nem que a cova feche sobre mim a sua boca. Responde-me, Senhor, pela bondade do teu amor, por tua grande misericórdia, volta-te para mim. Tira-me das águas profundas, as águas já estão no meu pescoço, tira-me. Jesus é o Deus bondoso que tira Pedro das águas. É óbvio que eu não estou dizendo que Pedro pensava nesse salmo, mas tem tudo a ver com esse momento. As águas já estão afundando, já estão me destruindo. Salva-me, ó Deus. Versículo 31. Imediatamente Jesus estendeu a mão e segurou. Olha o texto, imediatamente. No grego, a ideia é de logo. Ele fez isso logo. Ele não demorou, ele fez logo. Imediatamente Jesus estendeu a mão e segurou Pedro. E disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Vejam a repreensão de Jesus. Homem de pequena fé, por que você duvidou? Algumas pessoas ou alguns teólogos hoje estão glamorizando a dúvida. Eu sei que algumas vezes é normal passar por períodos de dúvida, mas não dá para glamorizar a dúvida. Não dá para pintar a dúvida como se fosse algo bom. Não é bom ter dúvida. Não é bom duvidar sobre o caráter de Deus. Não é bom. Não é bom estar em casa, as coisas afundando, os problemas vindo, e você pensar, será que Deus é de fato bom? Será que Deus de fato se importa comigo? Isso não é bom. A dúvida está vindo ao seu coração, isso não é bom. Isso pode gerar um fruto bom. Pode acontecer que você passe por uma experiência com Deus e que você não vai mais duvidar da mesma maneira. Aí você vai dizer, foi bom eu ter passado por aquele período. Porém, não glamorize a dúvida. Não é bom ter dúvida. Bom é ter fé. Hebreus 11 vai dizer, a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas se espera. É a certeza das coisas que a gente não vê, mas que a gente espera essas coisas. A fé é a certeza, é a confiança. As coisas não estão indo bem, mas eu confio em Deus. Isso é fé. Eu confio no seu amor, eu confio que Ele está no controle, eu confio que Ele segura em minhas mãos. Isso é fé. Um teólogo alemão,
escrevendo sobre essa passagem, o nome dele é difícil, Fritz Heinecker, ele escreve o seguinte: crer é soltar-se. Pastor, o que é crer aqui nessa passagem? É soltar-se. Ele continua. É soltar-se, largar o barco, soltar-se do último apoio. Crer é sempre soltar-se. É sempre soltar-se. E depois ele vai dizer, crer é olhar para Jesus. E eu já dei o alerta, não olhe para os ventos. Não foque nos ventos, na verdade. Foque em Cristo. Quando Pedro olha para Jesus, ele anda sobre as águas. Quando ele olha para a tempestade, ele afunda. Quando olha para Cristo de novo, é levantado. Não ouse tirar os olhos de Cristo. Nunca mais. Você vai sair do culto hoje sabendo disso. Eu não vou tirar os meus olhos de Jesus mais. Eu não vou me preocupar mais com as coisas da vida. Não, o primeiro lugar da minha vida é Jesus. Não vou confiar primeiramente na minha força, não. Primeiro em Cristo. Ele é o meu provedor. Ele é o Senhor da paz. Ele é o dono da minha casa. Ele é o dono da minha vida. Ele é o dono da minha igreja. Ele é o dono das minhas circunstâncias. Teve um teólogo, que eu nem vou dizer o nome dele, porque talvez você se choque, mas ele é muito famoso, que ele disse, até o diabo é o diabo de Deus. Pastor, essa afirmação é pesadíssima. Ué, e eu vou dizer o quê? Que o diabo é uma força tão poderosa igual a Deus que eles estão duelando? Não. Absolutamente não. O diabo está debaixo do poder de Deus. Ele sabe disso. Tanto é que eu citei um pouco de Jó. Ele não toca em Jó se Deus não deixar. E ele sempre vai até onde Deus deixa. Vai, mas não toque na alma dele. E ele não toca. Com isso, nós sabemos que tudo o que acontece nas nossas vidas está debaixo da potente e poderosa mão do Senhor. Fé é soltar-se, desapegue-se das coisas e foque em Cristo. Homem de pequena fé, por que você duvidou? Um dos melhores livros que eu li na minha vida é esse livro, do Martin Lloyd Jones. É um pastor galês já falecido. Faleceu, se eu não me engano, na década de 70. Um homem muito sábio, ele escreve sobre essa passagem algo muito interessante. É muito interessante mesmo. Tem um pastor americano que chega a dizer, Martin Lloyd Jones é meu herói. Esse cara é meu herói. Ele esclarece coisas de Deus com uma facilidade muito grande. E quando eu leio o que ele escreveu sobre essa passagem, eu digo, esse cara é bom. Ele enxerga coisas no texto que a gente não consegue enxergar. Abro aspas para Martin Lloyd Jones. Apressemo-nos para a segunda coisa. Tendo começado com a primeira, como Pedro começou, de forma tão correta, não esqueçamos a segunda, como Pedro infelizmente esqueceu. Isto é, rejeitemos reflexões posteriores. Ele vai explicar o que é isso. Mas, alguém vai dizer, é uma boa coisa pensar duas vezes, alguém vai dizer. E o Lloyd Jones vai dizer, não. Não com a fé cristã. Isso é insensatez. Dúvidas são coisas muito insensatas e é bom que enxerguemos quão tolas e ridículas elas são. Mais à frente ele diz, teria sido completamente diferente se Pedro tivesse pisado no mar calmo e depois a tempestade viesse. Ele diz, aí Pedro teria desculpa. Porque se o mar tivesse calmo e Pedro andasse sobre as águas, aí a tempestade viesse, ele poderia dizer, eu estava confiando, porque não tinha tempestade. Mas quando ela chegou, aí eu afundei. Mas porque o mar estava calmo. Não, Pedro não tem desculpa, porque ele já sabia que tinha uma tempestade. Ele pede para descer do barco sabendo da tempestade. Por que ele desce e tem medo da tempestade? É isso que Martin Lloyd Jones chama de reflexões posteriores. Ele já sabia, ele pisa, aí depois quer refletir sobre a tempestade. Não! Se você pisou, esqueça a tempestade. Não reflita sobre ela, não pense. Você já está andando sobre as águas, vá! Para de ficar pensando duas vezes, e agora? Eu já andei, e a tempestade? Você já via a tempestade. Você pediu para andar sobre as águas no meio da tempestade. E agora está com medo dela. Você viu, Pedro. Você já sabia, Pedro, da tempestade quando você pediu para vir. Você viu, Pedro.
Aí agora afunda porque olhou para a tempestade, Pedro? Não fica refletindo depois que você foi, Pedro. Agora venha, Pedro, não olha mais. Mas Pedro fracassa na tempestade que ele já tinha visto. Aí ele diz, teria sido completamente diferente se Pedro tivesse pisado no mar calmo e depois a tempestade viesse, então ele teria tido uma desculpa. Mas não foi assim, pois quando Pedro disse ao Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas, ele já tinha resolvido a questão das ondas, ele já tinha resolvido, mas ele fracassa nas ondas. O Senhor Jesus Cristo estava capacitando a andar sobre as águas turbulentas. Bem, por que então olhar para elas? Que razão havia para fazer isso? Nenhuma. Era ridículo, era insensato. Evite reflexões posteriores. Depois que você já foi, não foque mais na tempestade. Você pediu para sair do barco. Você está na fé cristã. Alguns aqui já viram e já sabem das tribulações que vêm. Um outro ponto importante que eu quero chamar a atenção para vocês. Vocês já passaram por muitas tribulações, alguns aqui, e várias tentações. Para de ficar voltando no passado e remoendo elas. Você está afundando de novo. Você já passou por elas. Acaba e encerra isso de uma vez. Você já passou, você já viu as ondas, você já viu a tempestade, você já está andando sobre as águas. Não reflita mais no que passou. Acabou. Você pisou na água e viu algo sólido como um cimento. Continua. Cuidado, há mais 10 anos atrás, eu estou refletindo de novo naquele período, parece que Deus já acabou esse período, Deus já mostrou que esteve contigo, acabou, agora continua, é uma nova experiência que você vai ter. São novas experiências, acabou. Versículo 32, e eu caminho para o final, para mim aqui é o ápice do texto. Quando entraram no barco, o vento cessou. Acabou o vento. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo, verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Para mim é o auge do texto. É a primeira vez que os discípulos vão pronunciar o título completo de Jesus, tá? Porque não adianta dizer que ele é o Cristo, que ele é ungido, que ele é o Messias. O título completo é Filho de Deus. Pela primeira vez eles vão dizer, verdadeiramente tu és o Filho de Deus, porque eles viram aquilo. Ele andando sobre as águas e acalmando a tempestade. Mas não é a primeira vez que é pronunciado esse título. No livro de Mateus, no capítulo 3, depois que Jesus se batiza, ou no batismo de Jesus, uma pomba desce, vocês lembram disso? E a voz do Pai brada dos céus dizendo, este é o quê? O meu Filho amado. Então essa teologia já está ali. Ele é o meu Filho amado em quem me comprazo, em quem tenho prazer. O Filho de Deus está no mundo. No próprio livro de Mateus, nós chamamos isso na teologia de contexto matiano. Matiano não é de matar, matiano é de Mateus. Mateus está escrevendo esse livro para a igreja. Depois da ressurreição de Cristo, anos depois, Mateus já é um homem maduro. Ele está escrevendo o que ele viveu, o que ele viu. Então tem uma teologia toda amarradinha, toda bonitinha para a edificação da igreja. O título de Jesus já aparece no capítulo 3 e no capítulo 4, mas não pela boca de Deus. Quem é mais atento biblicamente vai saber que depois do batismo, no capítulo 4, no deserto, o demônio diz, se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Vocês lembram disso? Mais uma vez o título completo de Jesus sendo pronunciado. Agora aqui, Mateus escreve que os discípulos chegaram a essa conclusão. Talvez a compreensão deles não era tão forte como a profissão deles. Tu és o Filho de Deus. Talvez não era. Não necessariamente aqueles tinham uma doutrina correta sobre a divindade de Jesus e a sua humanidade. Talvez ainda não tinham. Mas eles bradam, verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Vai aparecer depois em Mateus 16, quando Jesus chega para os seus discípulos e diz assim, quem o povo diz que eu sou? Aí os discípulos dizem assim, olha,
Uns dizem que o Senhor é João Batista. Outros dizem que o Senhor é Elias. Outros dizem que o Senhor é Jeremias. E outros dizem que o Senhor é um dos profetas. Aí Jesus interrompe essa pergunta. Ele faz uma outra pergunta. Ele diz assim: e quem vocês dizem que eu sou? Isso é importante, né? Não me importo mais com o que dizem sobre mim. Quem vocês, os meus discípulos, dizem quem eu sou? Aí Pedro se levanta e diz assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. É o título completo, vocês estão vendo? Aí Jesus diz assim: Simão Pedro, isso não foi revelado a você através de carne e sangue. Foi o próprio Pai que te revelou. E eu te digo que tu és Pedro. Aí tem todo aquele contexto. Sobre essa pedra ficaria a minha igreja. Mas foi o Pai que revelou. Aparece o título messiânico de Jesus de novo. Na verdade, o título divino dele, o Filho de Deus. Então, Mateus quer mostrar para a igreja quem é Jesus. No capítulo 28 de Mateus, no contexto matiano, ele fecha com chave de ouro. Quando eles adoram, Jesus vem. Todo poder foi me dado nos céus e na terra. Mas eu quero encerrar esse sermão perguntando para vocês, aqui é o auge. A gente não pode dizer que o auge do texto é ele andando sobre as águas ou acalmando o vento, não. O auge do texto é: quem é Jesus? Ele é o Filho do Deus vivo. Deus de Deus. Nem maior, nem menor que o Pai. Nem maior, nem menor que o Espírito Santo. Ele é divino. O profeta Isaías já tinha uma revelação sobre ele lá 700 anos antes, mais ou menos. Isaías 9 diz assim: um menino nasceu. E o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Quem é Jesus para você? Para mim, ele é Deus Forte. Para mim, ele é o Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. O apóstolo João, iniciando o seu evangelho, diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava com Deus no princípio, e todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele, nada do que existe teria sido feito. Para João, Jesus é o Logos, é o Verbo, e o Verbo era Deus. 1 Epístola de João, no capítulo 5, no versículo 20, chama Jesus de o grande Deus. Quando nós estamos aqui, reunidos como igreja, nós estamos reunidos para cultuar a Jesus. Pastor, mas isso, você não tem medo de estar... É uma idolatria. Os arianos não estão certos? Que não é para adorar Jesus, ele é uma criatura. Esquece isso. Isso é blasfêmia. Ele é Deus. Os discípulos, Tomé adorou ele no capítulo 20, João deixa isso bem claro. Senhor meu e Deus meu. Filipenses 2, Paulo diz, olha, seja a atitude de vocês a mesma de Jesus Cristo, que embora sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus. Embora sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus. Mas assumiu a forma de servo. Quem é Jesus para você? Ele é o Deus da sua vida. Quando as águas bravias vêm, tem um Deus para nos livrar dela. Ele anda soberano por cima dela e as águas não o ameaçam. Que você saia daqui hoje mais firme, crendo que Jesus é sim o seu Deus e digno de honra, de glória e de louvor. Os anjos adoram o Senhor Jesus Cristo. Ele é adorado nos céus, ele é adorado na terra. O nosso culto aqui no domingo é por causa dele, do que ele fez.
Que Ele seja exaltado entre nós. E se você está aqui e não adora o Senhor Jesus Cristo, a sua vida está sem propósito. Confesse o Senhor Jesus Cristo como Rei e Salvador da sua vida, como seu Deus. Creia nele de todo o seu coração. Mateus quer passar essa mensagem. Ele não é qualquer um. Ele não é... Meu Deus, eu não gosto nem de comparar com outras coisas aqui. Ele não é um caboclo, pelo amor de Deus, não é. Não dá para comparar. Ele é Deus. Curva sua cabeça.